produzir o mapa, então, era necessário um processo de escolha entre as fontes disponíveis, não raro contraditórias entre si, compondo o que denomino quebra-cabeça, mas em que as peças não estavam definidas previamente. Por isso, para que o mapa fosse reconhecido pela comunidade científica como exatos, tá? D'Anville e os geógrafos de gabinete dessa época descreviam seu processo de crítica geográfica em textos chamados memórias geográficas, que eram apresentadas junto às academias científicas, algumas chegando a ser publicadas. Era um mecanismo de autentificação do valor dos mapas junto ao público consumidor e podem ser utilizados para nós, historiadores, para exatamente descobrirmos as fontes utilizadas pelo cartógrafo. Apesar de que eu aviso que várias vezes eles mentiam. Então é preciso também ler esse documento com cuidado, né? E essa mentira muitas vezes diz respeito até a mecanismos de necessidade de reconhecimento científico. Quando uma fonte que eles vão usar não é tão reconhecida assim, eles escamoteiam ao público e formam uma outra fonte. Para descobrir, então, como montaram esse seu quebra-cabeça africano, é necessário, então, buscar as fontes textuais onde eles embasaram a geografia, né? E que, em parte, foram as que inspiraram Dom Luís da Cunha. Então, foi isso que me levou a buscar reconstruir esse outro quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça de leituras que ambos realizaram para fazer a sua ideia. D'Anville escreveu, então, uma memória geográfica intitulada Descrição Geográfica da Parte da África, para acompanhar o mapa desse continente, que é essa memória aqui, tá? Que fez para Dom Luís da Cunha. Essa não chegou a ser publicada, mas foi enviada para Portugal, tá, para embasar o projeto de travessia. Junto com essa memória, foi um mapa, que hoje encontra-se desaparecido, mas foram encontrados 4 mapas parciais, tá, que correspondem claramente à geografia descrita na memória, pois é possível fazer a correspondência direta entre ambos, sendo os acidentes geográficos descritos na memória a partir da costa oeste, no sentido norte-sul, seguidos da costa leste, no sentido sul-norte. Nessa memória, é possível identificar alguns dos livros e textos manuscritos sobre a região de onde D'Anville tirou as informações geográficas necessárias para produzir seu mapa, sendo de autoria dos portugueses, provavelmente vindos da livraria do embaixador, que podem nos fornecer as pistas sobre os livros que o inspiraram nessa empreitada. No entanto, identificá-los não é tarefa fácil, uma vez que também o geógrafo não nomeou a maioria deles e não se conhece o conteúdo da alentada biblioteca que Dom Luís possuía. Mas é possível descobrir alguma das obras que foram utilizadas cotejando esse texto, fazendo um quebra-cabeça africano, né, um trabalho de detetive, cotejando o conteúdo dos livros portugueses e holandeses que descrevem a costa leste da África Meridional a partir do Cabo da Boa Esperança. Começamos, então, pelos que não mencionam o projeto de travessia. Em primeiro lugar, a Etiópia Oriental e várias histórias das coisas notáveis do Oriente, de autoria do frei dominicano João dos Santos, cuja primeira edição em português é de 1609. O livro compila várias narrativas de índole geográfica, histórica, missionária e de viagem, baseadas na sua experiência própria e em relatos indiretos. Isto é, enquadra-se na categoria de uma relação impressa. Até o início do século XVIII, além dessa edição integral, havia traduções de extratos em inglês e francês. D'Anville faz 2 referências diretas a João dos Santos, apesar de não citar o livro. A primeira no trecho que informa que no tempo desse frei, os jesuítas haviam identificado uma paróquia em Luabo, e a segunda onde relata o transporte de um pano produzido em Angola até a costa ocidental. Apesar de apenas 2 menções ao autor e não ao livro, fica claro que esse serviu de fontes de informações geográficas de vários locais que o mesmo visitou e descreveu, sendo que incontáveis
vestígios da memória, há apropriações quase literais desse texto, como, por exemplo, quando Danville descreve os métodos de extração de ouro no reino de Manica. Aos olhos do geógrafo francês, o padre se torna, então, uma fonte confiável, uma testemunha ocular, o que justifica a sua citação do seu nome e a farta utilização do seu livro por ele. No que diz respeito ao projeto de travessia, Frei não faz sugestão direta, porém informa como se daria a configuração e as fronteiras entre os reinos interiores das duas costas, assegurando que as colônias portuguesas, Angola e Moçambique, não estavam muito distantes uma da outra e que já haviam estabelecido contatos comerciais entre si. Ele afirma que eu não ponho em dúvida dos contatos comerciais entre os nativos das duas costas, porque seria por meio deles que os produtos circulavam de uma a outra. É o caso de um produto angolano, o cobertor de papa, provindo da costa oeste, que circulara pelo interior, o reino de Manica, e acabou por ser comercializado na costa leste, no reino de Sofala, onde ele o vira. Essa informação foi citada por Danville de modo a reforçar a viabilidade do projeto de travessia. Esse livro poderia, então, ser facilmente um dos que inspirara a epifania do embaixador, já que nele constam boas descrições geográficas dessa parte da África, mas não há menção explícita a um projeto de travessia, apenas que já havia contato entre os povos das duas costas. Esse perfil se encaixa nos primeiros livros que puseram seus criados para ler. Mas se era esse, por que Dom Luís não menciona na carta ao rei, já que se tratava de um autor respeitado que poderia conferir credibilidade ao seu projeto, como fizera o geógrafo na memória? Vamos então testar outras hipóteses. Danville não cita, mas fica claro em vários trechos que utilizou as décadas da Ásia de João de Barros, que descreve os feitos dos portugueses no Oriente nas primeiras décadas do século XVI. Seu uso fica evidente, por exemplo, nas apropriações quase literais que faz de trechos referentes à viagem de Vasco da Gama, descritos no livro 4 da década primeira da Ásia, e as de outros navegantes portugueses, a quem ambos atribuem a escolha de alguns topônimos dos acidentes da costa leste. É claramente apoiando-se em Barros que descreve na memória o padrão que os portugueses assentaram nas proximidades do Cabo da Boa Esperança com suas armas gravadas. Também a partir dele que menciona a aliança que estabeleceram com o rei de Melinde, o qual forneceu a Vasco da Gama um piloto para o conduzir à Índia. E é a partir dele também que situa o local dos baixinhos de Santo Lázaro, onde Pedro de Ataíde, capitão de uma das naus da segunda viagem de Vasco da Gama, se perderam. As décadas da Ásia estão recheadas de aventuras e descrições geográficas e fornecem várias informações sobre a região apropriadas pelo geógrafo. No entanto, suas descrições estão limitadas à costa, que era por onde transitavam os portugueses, nesse período inicial da colonização e da expansão marítima portuguesa. Essa obra poderia estar entre os primeiros livros que o embaixador propôs seus criados para ler, ajudando a desvendar os contornos da costa africana, mas sem que tenha servido de inspiração para uma ligação pelo interior, por onde, por essa época, os portugueses ainda não haviam penetrado. Sigamos agora a pista dos poucos livros que Danville utilizou e que mencionam o projeto de travessia, valendo destacar inicialmente deles. 2. Seria um deles a relação onde Dom Luís encontrou o projeto já referido? O primeiro é a descrição da África de Olfer Dapper, publicado originalmente em 1668. Dapper escreveu sua descrição da África a partir dos registros existentes na Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Seu livro é uma compilação de testemunhos indiretos, de viajantes da companhia, mas o índice relaciona os autores e os viajantes em que se baseia. E no prefácio, Dapper anuncia que, por meio da obra, o leitor teria acesso a várias relações, enfim, publicadas. Danville chega a transcrever, entre aspas, é a única transcrição literal que ele faz, um trecho do livro no qual Dapper descreve o magnífico palácio do imperador do reino de Mocaranga, um dos que compunha o reino do Monomotapa. Trata-se da única citação claramente transcrita de presentes na memória. O que aqui interessa é a menção no livro de Dapper da viabilidade
de empreender a travessia pelo interior, a ser feita, segundo Dapper, pelo reino de Pombo, que ficaria a meio caminho entre as duas costas, mas inteiramente desconhecido, pois nenhum cristão jamais havia se aventurado por lá. Dessa forma, o autor acentua as imensas dificuldades para executar o projeto. Ele também afirma que os portugueses contavam que um cafre de Moçambique, que viajara por terra de Sofala até Angola, deparara-se no caminho com um grande lago. E, de fato, no mapa impresso que ilustra seu livro, está circulado ali, porque a página está dobrada bem no pedaço, Dapper desenha um grande lago chamado Zembre, né, o que facilitaria a travessia. Ao fazer referência direta à travessia da África, esse livro não estaria, portanto, entre os primeiros que Dom Luís lera e que servira de inspiração para o seu próprio projeto? Pode ser, mas não se trata da obra em que o embaixador encontrou posteriormente o projeto já esboçado, pois não há sugestão que deveria ser o rei de Portugal ou os portugueses a patrocinarem e a realizarem tal empreitada, além do texto salientar não a viabilidade, mas as dificuldades do empreendimento. Mas, sem sombra de dúvida, o livro de Dapper e o mapa anexo foram consultados e ajudaram o embaixador e o geógrafo a desvendarem a geografia local, ainda que nem sempre eles tenham concordado com a conformação ali descrita, coisa que eu não vou entrar em detalhe. Mas há outros textos a serem inquiridos. O segundo texto usado na memória a fazer referência ao projeto de travessia é o Tratado dos Rios de Cuama, um manuscrito, não é um livro, de 1696, de autoria do padre agostiniano Antônio Conceição, que era administrador da cristandade de Moçambique e Rios de Cuama. Rios de Cuama são propriamente duas veias de um braço do Zambeze, que é o grande rio que, a partir da ilha de Moçambique, penetra no interior e onde os portugueses edificaram os fortes de Sena e Tete. Enquanto a primeira denominação Cuama foi conferida pelos nativos, a segunda, Zambeze, era a que os portugueses adotavam. Esse texto serve de fonte para D'Anville, sem, no entanto, citá-lo, e tal apropriação fica evidente no emprego da mesma toponímia e da mesma conformação da geografia do Baixo Zambeze. A memória também encanta a tese do padre de que deste rio não se sabe ao certo ao princípio, apenas que verte de um lago. Também são bastante semelhantes, ainda que um pouco sumariado na memória, as descrições da povoação portuguesa de Tete e do reino de Manica. Quanto ao projeto de travessia, vejamos o que diz o padre. Ao escrever sobre o Monomotapa... o reino... O reino está escrito ali, tá vendo? Monomotapa, logo abaixo do Zambeze. Está o lago aqui, Antônio Conceição conta que por uma região chamada Anvuas passam os cafres, que pelas notícias que dão, entendo que vem da costa de Angola. E a seguir acrescenta, em se descobrir o caminho dessa conquista para a costa de Angola, nada se perdia, a meu ver, mas antes podia ser conveniente para deles se usar em caso de muita necessidade. A quem ele escreve e está aconselhando? O manuscrito é dirigido a Diogo Conceição, agostiniano como ele, procurador da Igreja de Moçambique, em Portugal. Baseando-se em sua experiência, o padre sugere uma série de medidas para solidificar a presença da Igreja e do Estado português na África Meridional, e pode-se inferir que o rei fosse seu destinatário final, pois, em última instância, a ele caberia definir tal política. Assim, não é de se estranhar que o padre chegue a se sugerir sobre seu escrito e Sua Majestade terá gosto de ouvir, acrescentando que depois que seu superior o ler e o emendar, o poderá oferecer, que eu não me atrevo a tanto. É provável que isso chegou a acontecer, pois hoje existem duas cópias desse manuscrito, ligeiramente diferentes entre si, tá? Sendo um deles provavelmente o corrigido pelo superior, todos dois na Biblioteca Real da Ajuda. Mas pouco depois de informada a possibilidade de ser feita a travessia terrestre, Antônio Conceição adverte que só em caso de muita necessidade deve-se ir realizar tal empreitada, porque as mesmas portas que abrimos a este tesouro é melhor deixar fechadas. Ou seja, ainda que acreditasse que o descobrimento dessa viagem se pode fazer facilmente indo em companhia dos mesmos cafres, que aqui vêm a essas partes, ele defendia que se a empreendesse somente com muito cuidado e apenas raramente. Caso essa fosse a relação
na qual Dom Luiz encontrou a menção do projeto, essa ressalva do padre poderia ser a razão de não mencioná-lo na carta ao rei. Afinal, iria se apoiar no projeto que desaconselhava o que ele agora propunha, mas há uma razão mais forte para descartá-la, visto que por essa época esse texto só existia na forma de manuscrito, sendo a primeira edição muito posterior, de 1867. Ainda que Dom Luiz tivesse uma cópia em Paris e que a tivesse fornecido ao geógrafo, ele afirmou que a relação era impressa e que se tratava de um livro. Assim sendo, esse texto pode ter sido usado, né, pode ter fornecido algumas informações geográficas, eu não consegui estabelecer nenhuma relação direta, mas não se trata do livro que serviu, né, de epifania, nem o que encontrou a ideia já expressa. Mas há uma obra que defende o projeto de travessia que vale mencionar, ainda que eu tenha certeza que a mesma ou seu autor não foram usados ou citados na memória. Ela não trata da África, mas da Ásia. Mas lembra-se que o embaixador conta que os livros que seus criados leram para ele também descreviam esse continente. Mas é certo que D'Anville nem Dom Luiz o consultava. Basta cotejar o mapa com o livro. Vejamos, trata-se da relação do caminho novo que fez por terra e mar, vindo da Índia para Portugal no ano de 1663, o jesuíta português Manuel Godinho, que missionara na Índia, da qual existe apenas uma única edição, publicada em português em 1665. Entre os caminhos por mar e terra que podiam ser tomados para retornar à Europa, o autor aponta um novo e breve caminho, cruzando a África Meridional, ainda que não tenha sido a rota que ele utilizou. O padre informa que o interior dessa parte do continente africano ainda era praticamente desconhecido e que por isso o caminho de Angola por terra à Índia não é ainda descoberto, mas não deixa de ser sabido e será fácil em sendo cursado. Em breve e único parágrafo, indica os pontos principais do trajeto, sem detalhar a geografia local. Poderia então ser o livro do Godinho, a relação consultada por Dom Luiz, que menciona a travessia e defende os portugueses que deveriam realizar o empreitada? Pode-se afirmar que não por três razões. Em primeiro, ainda que sugira um projeto de travessia, o padre não especifica quem deveria se aventurar a implementá-lo, como Dom Luiz afirmara ser característica da obra em que encontrou a ideia já expressa. Godinho refere-se apenas de forma indeterminada a quem pretender fazer esse caminho, tá? Ainda que faça a sugestão de que um prêmio fosse estipulado para fomentar a empreitada. Em segundo lugar, se fosse o livro de Godinho, por que Dom Luiz não teria referenciado o autor? Pois esse afirma que as condições que devem concorrer em seu descobridor, o poder que há de levar, o modo com que se deve haver pelas terras por que passar, disse já em outro papel que se lhe pediu para bem do descobrimento. Ainda que não se saiba a quem havia sido destinado a esse papel, não é impossível que tenha sido o rei, né? Então, em terceiro lugar, D'Anville não utiliza na memória ou em seus mapas a configuração geográfica que Godinho imprime, né, a um lado, pode pensar, aquele lado ali, essa é a configuração de D'Anville. Eu esqueci todos esses mapas que eu estou usando aqui, são os mapas da colaboração entre os dois, tá? Produzidos entre 1725 e 1749. Então, D'Anville não imprime a configuração que Godinho imprime ao lado, que é muito mais próxima do Dapper, que é um lado redondo. Tá? Ele chama esse lado de Zacaf, o mesmo nome do Dapper, tá? Enquanto que D'Anville, por outro contrário, rompe com essa tradição que vem desde Ptolomeu, tá? E apresenta na memória um lago situado no interior, a que denomina Maravi, tá? Muito mais estreito e longo, sem que saiba a sua extensão norte, então fica incompleto. Ele também não imprime aos rios do interior a configuração geográfica do padre. Assim, ainda que esse livro faça referência ao projeto de travessia, as discrepâncias em termos geográficos apontam que o mesmo não parece ter sido consultado pelo geógrafo, não existindo na memória uma única referência que pudesse ter sido dele retirada. Se não é possível estabelecer a relação em conteste entre esse livro do jesuíta, né, e a memória de D'Anville, as várias referências feitas na memória a outros missionários inacianos e dominicanos
que penetraram na parte meridional do continente a partir de Moçambique, configuram-se como pistas muito mais promissoras. À época, grande parte do conhecimento da geografia do coração da África Austral devia-se a esses relatos, e por essa razão, livros publicados por esses religiosos serviram de importantes fontes de informação para embasar a geografia do projeto de travessia. D'Anville faz várias menções aos estabelecimentos e atuação de seus agentes, como é o caso do já referido João dos Santos. Eu não vou citar aqui, tem várias, né? Mas além de João dos Santos, D'Anville se refere nominalmente a alguns poucos missionários. Caso dos jesuítas Gonçalo da Silveira, Júlio César e Luiz Mariano. Nesse caso, as fontes impressas onde encontrou as informações sobre esses religiosos fornecem novas pistas. Vejamos, o jesuíta Gonçalo da Silveira chegou a ser provincial do Colégio da Ordem em Goa, de onde em 1560 saiu para missionar em Moçambique. Como D'Anville informa, esse padre ficou famoso ao batizar o rei de Tongue, toda a sua família e centenas de membros de sua corte na África Meridional. Em seguida, ele partiu para o reino do Monomotapa, onde acabou... Crônica do Muito Alto, é isso mesmo, né? Crônica do Muito Alto? Do Muito Alto. Em seguida, ele partiu para o reino do Monomotapa, onde acabou sendo morto pelos muçulmanos do local. Foi seu porteiro e intérprete, Antônio Caiado, que o acompanhava, quem relatou em carta a Portugal o que lhe sucedeu. É possível identificar que as informações que D'Anville fornece sobre ele foram retiradas da crônica do muito alto e muito esclarecido príncipe Dom Sebastião, 16º rei de Portugal, de Manuel de Menezes. Trata-se de livro póstumo, visto que Manuel de Menezes, cronista mor do reino, morrera em 1628, sendo que seus escritos foram coligidos e alterados e completados pelo padre José Pereira Baião, a quem a autoria verdadeira é atribuída. No entanto, essa obra só foi publicada em 1730, ou seja, 5 anos depois que D'Anville trabalhou como embaixador no projeto de travessia. Não se pode deixar de considerar, então, que Dom Luís possuísse uma cópia do manuscrito original, ou as cartas, né? Que o manuscrito original que o padre Baião preparava para publicar e a forneceu ao geógrafo, pois é possível estabelecer várias coincidências quase literais entre o livro do primeiro e a memória do segundo. A partir das informações contidas no livro, D'Anville fez brevíssimo resumo do que se passou com o religioso, mas a cópia literal de um trecho deixa em conteste seu uso, mesmo sem a citação nominal. Trata-se da justificativa abraçada por ambos de não ser adequado estender o termo árabe cafraria para designar a costa oeste da África Meridional, pois como os árabes, esse é o parte eles citam os dois, pois como os árabes jamais passaram a costa ocidental, não convém empregar esse nome. Como também os portugueses da Europa e os do Brasil não chamam de cafres os habitantes de Angola e Benguela. A crônica de Dom Sebastião contém amplas informações geográficas do interior da África Meridional, muitas delas incorporadas por D'Anville, mas não faz referência direta à travessia entre as duas costas. Apenas sugere proximidade entre elas. Mas apesar desses pontos em comum, pode-se descartá-lo como a relação impressa, né? Qualquer uma das duas, qualquer dois dos livros referidos pelo embaixador, pois por essa época não se tratava de uma relação impressa, e sim uma crônica manuscrita, ainda que tenha servido de fonte de informação geográfica. Outro missionário que D'Anville fez menção é o jesuíta Júlio César Vertua, sobre o qual informa que mencionou no Monomotapa e que por volta de 1620 fez uma descrição da vila de Zimbábue, sua capital imperial, a qual possuía um enorme perímetro, ficava um majestoso palácio, né? D'Anville utiliza todas essas informações. Também conta que nessa viagem, D'Anville conta, Verto acompanhava Gaspar Boccaro, que atuava como embaixador do rei de Portugal junto ao imperador. Todas essas informações, D'Anville copiou quase literalmente do Oriente Conquistado, do também naciano Francisco de Souza, livro publicado em português em 1710. Dele, D'Anville também copiou um trecho sobre outro jesuíta, o padre Luiz Mariano, que missionara em Moçambique, quando um dos objetivos da ordem era chegar à Abissínia, onde acreditava-se a situar o reino do Preste João e dessa forma fazer contato com os cristãos ali residentes.
Como o Mar Roxo, hoje vermelho, estava fechado pelos turcos, Mariano defendeu que se poderia ir atravessando a África. De Tete escrevera em 1624 uma carta conservada na Secretaria de Goa, que essa viagem era praticável pelo lago situado no nordeste do Zambeze, que os nativos chamavam Maravi. D'Anville reproduziu esta e todas as informações necessárias à sua travessia, dada por ele nesse livro. A transcrição quase literal de outro trecho é ainda mais sugestiva. Nele, D'Anville defende que o reino da Butua, e não o do Pombo, segundo Dapper, seria o que estaria a meio do caminho entre o Monomotapa na costa leste e Angola na costa oeste, conforme representa nos seus mapas. Francisco de Souza afirma que há nesse reino um grande rio pelo qual descem os Cafres ocidentais, informação que o geógrafo copia, mas por já ter recusado o emprego de Cafres para chamar os povos da costa oeste, troca essa denominação pela de negros ocidentais. Sobre esse rio, pode passar, ambos conjecturam que poderia ser o Cunene, cujo curso estaria a oeste de Benguela, o que reforça a sugestão que D'Anville feita por D'Anville, que há de ser o leito desse rio, um caminho propício para realizar a travessia. Essa referência eu ia pular uma parte aqui, mas tem que ler. Segundo Souza, esses negros, pelos indícios que antigamente deram, foram julgados por angolanos ou benguelas, porque afirmavam que em certa paragem do rio, até onde chegavam, que estaria a 20 dias de caminhos, ao que D'Anville acrescenta representar cerca de 120 léguas, havia uma terra de gente branca que andava a cavalo e trazia cruzes. Essa referência, ambos concluem, era a maneira que esses negros pretendiam designar os estabelecimentos de Portugal, com seus exércitos avançados que se encontravam nesse país. Pode passar. Ou seja, referiam-se ao extremo leste de Angola e Benguela, onde se situaria essa terra de gente branca, situada a 120 léguas de distância do ponto extremo até onde os portugueses tinham penetrado no interior. Francisco de Souza afirma ter certeza disso por ter lido numa relação manuscrita que o conquistador de Benguela entrara tanto terra adentro que em 2 jornadas poderia chegar aos rios de Cuama, e D'Anville reproduz essa afirmação e desenha os seus mapas. Mas o mais interessante está por vir. Em um trecho, Francisco de Souza acrescenta que de ambas essas notícias se colhe ser muito factível o desígnio de se abrir caminho à comunicação entre ambas as costas, com incomparável utilidade ao comércio, maior segurança de uma e outra conquista. Esse trecho, D'Anville reproduz literalmente, mas não copia a parte a seguir, em que o primeiro defende que essa empresa era esta, na verdade, digníssima de um rei de Portugal, que conquistando umas províncias com as outras, se quisesse fazer senhor de tudo, quanto corre do Cabo de Boa Esperança até o Egito. Eis identificada, de forma inconteste, a relação impressa, onde Dom Luís encontrou posteriormente o projeto claramente esboçado e atribuído aos portugueses sob responsabilidade do seu rei. Se esse mistério está desvendado, resta saber agora qual seria o livro que despertara a imaginação do embaixador, a verdadeira fonte da sua epifania. Na memória de D'Anville, há uma pista que quase passa despercebida, mas que leva à descoberta do livro que de fato inspirara o embaixador. Ela sugere um caminho completamente diferente do que eu segui até agora. Trata-se de partir do pressuposto que o embaixador não citou o nome do livro ou seu autor de forma deliberada, o que a princípio seria um contrassenso, levando-se em conta que tal omissão contrariava os mecanismos tradicionais para oferir credibilidade a uma ideia. Basear-se nos escritos dos mais antigos conferia autoridade e poderia reforçar os argumentos a favor do seu projeto. Mas não foi o que Dom Luís fez, preferindo citar de maneira vaga o livro que servira de fonte para a sua epifania. Para revelar qual seria o que de fato lhe servira de inspiração, parte-se agora não dos textos citados por D'Anville,
mas de um dos que preferiu claramente ocultar. Essa obra teria que ser de natureza diferente, por exemplo, do livro do João dos Santos, que viajara pelo interior da África, né, e era uma autoridade jesuítica da geografia da África Meridional, ou de Francisco de Souza, reconhecido por sua erudição até o século XVIII, citado, né, em obras de referência de autores. O mais provável é que, em sentido contrário, a fonte de sua epifania reforçasse a ideia de que tudo não passava de uma aventura fantasiosa e quase impossível, por isso não nomeá-la na carta ao rei que ele escreveu em 1725, nem ao amigo Marco Antônio, nas 2 vezes que ele escreveu sobre o projeto. Marco Antônio, então, já era secretário dos negócios ultramarinos e ele tentou vender o projeto de novo na década de 1736. Tá? Que tipo de livro? Qual seria o seu título? É necessário prestar atenção a algumas informações dadas a Dom Luís quando a ele se refere. Na carta de 1725, o embaixador informa que os livros que forneceram aos criados eram proporcionados à sua curta compreensão. Serviam para que inspirassem uma certa curiosidade. E eram relatos de viagens que estavam cheios de sucessos e descobrimentos. Ele também diz que precisava ser dos que tranquilizassem o espírito e não cansassem a imaginação. Os livros apresentados até agora são quase todos enfadonhas descrições geográficas ou relatos históricos, quase nada recheados de aventuras que pudessem prender a atenção de um leitor pouco educado. Tudo indica que o livro escolhido para distrair seu espírito inquieto, divertir e prender a atenção dos seus criados, não poderia ser levado muito a sério. Por essa época, o que se encaixa nessa categoria eram os romances de aventura, gênero literário que surgira no alvorecer do século XVIII e que já despontava como um grande sucesso de vendas. Se por um lado a imaginação era componente essencial desse tipo de leitura, reportando a lugares fantásticos e poucos críveis, por outro, tais livros se ancoravam em fatos reais, baseando-se em testemunhos orais de viajantes, particularmente marinheiros e piratas, que se aventuravam pelos vastos oceanos, chegando a lugares ainda pouco ou nada conhecidos pelos europeus. O interior da África era uma dessas fronteiras. Ao levar em consideração esse novo gênero literário que surgia, uma última pista que passa quase desapercebida na memória de D'Anville toma outro significado. Ao falar da terra de Natal, o geógrafo afirma que ela recebera seu nome por ter sido descoberta pelos portugueses no dia dessa festa, o que é uma informação equivocada. Tá? E acrescenta: eu acabo de ler uma pequena descrição que foi feita por um inglês que eu achei notável, que nas montanhas que estão no interior desse país se forma um rio, o qual se lança no mar a 30 graus de latitude. O autor, ainda estou citando D'Anville, o autor, ele não cita o nome do autor, ele só fala que é uma pequena descrição. O autor não nomeia de outra forma que de Rio de Natal e informa que em sua embocadura fica uma barra que atinge até 12 pés de profundidade na maré alta, servindo para ali fundear os navios. Ainda descreve que nessa terra os habitantes são fortes como os do Cabo da Boa Esperança, e o que é mais singular é que eles usam um boné de couro de boi, da altura de meio pé, e que se mistura muito bem com seus cabelos, que fica sempre preso na cabeça. Qual seria então essa pequena descrição inglesa, e quem seria seu autor? D'Anville não fornece nenhuma pista. Por essa época, navios de bandeira inglesa eram poucos frequentes na costa oriental da África. Porém, muitos dos piratas que aportavam em Londres haviam se aventurado por essa rota. Ainda assim, descrições geográficas produzidas por eles eram raras ou praticamente inexistentes. Pode passar. Há, no entanto, um livro intitulado Captivity em Madagascar. Não. Vou pegar a capa do livro. Ah, tá. Não, tinha aquela coisa. É só vocês verem onde está a terra do Natal. Esqueci de passar essa. Não, estava certo. Aí isso aqui era só para vocês verem a terra do Natal onde fica, tá? Agora sim. Então, Captivity em Madagascar, pouco posterior é verdade,
publicado em 1729, que foi escrito por um anglo-saxão, no qual há menções à terra do Natal, que se assemelham enormemente com as descrições que D'Anville faz. Né? Mas nós temos aí o problema da datação, que daqui a pouco eu vou abordar. Tá? Ele faz uma breve descrição da costa do Natal e seus nativos, sendo de autoria de um inglês chamado Robert Drury, que chegara a Londres em 1717. Então, o livro é de 1729, mas o Drury chegara em 1717 a Londres, alegando ter permanecido 15 anos em cativeiro em Madagascar, depois que o navio que ele ia embarcado, pertencente à Companhia das Índias Orientais Inglesas, naufragara nas proximidades desta ilha. Mais tarde, no século XIX para frente, até 1960 e 96, esse relato gerou muito debate entre os especialistas da literatura, que acreditavam que era uma peça de ficção. No entanto, em 1996, Mike Parker Person verificaram que Drury havia de fato existido e era de fato o autor do livro em questão. Para garantir a veracidade de sua história, na abertura do livro, Drury anexa uma declaração do capitão Mackett, na qual atesta que depois de libertado do seu cativeiro na ilha, o trouxera em seu navio até Londres e que ele era um homem honesto, industrioso e de boa reputação. Mackett garante que firmemente acredita que o relato que dava da sua estranha e surpreendente aventura é genuíno e autêntico. A seguir, o prefácio ao leitor refere-se ao texto como sendo uma narrativa histórica de uma surpreendente aventura que era exata e verdadeira. O livro se baseava, segundo o prólogo, nos diários que Drury escrevia desde que muito novo aprendera a arte de navegação e recebera a instrução apropriada de um matemático treinado, o que permitira que reunisse conhecimento para manter tal jornal. Captivity em Madagascar está dividido em 3 partes. A primeira, mais longa, de 440 páginas, constitui uma narrativa minuciosa da ilha, povos e costumes de Madagascar, que se articula às experiências vividas pelo autor durante os 15 anos de cativeiro. A segunda, bem curta, de 12 páginas, é um diário assinado por Drury, onde constam apontamentos de navegação, distâncias, coordenadas, medidas de profundidade, etc., da segunda viagem que fez a Madagascar, depois de retornar à Inglaterra, tendo partido a 13 de setembro de 1718. E a terceira é um breve vocabulário da língua falada na ilha, de cerca de 5 páginas. Na parte do diário é que aparecem as descrições da terra do Natal. Drury conta que no dia 1º de abril de 1719, durante a segunda viagem, seu navio deixara o Cabo da Boa Esperança, com destino à terra do Natal, situado na costa, situado na costa meridional da África, onde aportou no dia 29. Ali chegando, o barco navegou junto à costa e a âncora foi lançada. Ali os tripulantes compraram 74 escravos, e sobre esses nativos ele afirma que portavam como adereço largos braceletes, colares e outros apetrechos e tinham o cabelo curto e lanhoso, parecendo lã, como os dos negros da Guiné. Acrescentou que eles eram melhores escravos para trabalhar, inclusive do que os de Madagascar, sendo não apenas mais negros, mas mais fortes. A descrição da terra do Natal feita em Captivity em Madagascar é menos detalhada do que a de D'Anville na memória, mas em ambas é formada a mesma posição do promontório e do rio. No entanto, em seus mapas, o geógrafo francês desenha o rio situado... no mapa, D'Anville desenha o rio situado um pouco ao norte da ponta, na mesma altura apontada do rio. Sobre os nativos, ambos concordam que são mais fortes e de aparência distinta da dos outros povos locais, parecendo mais com os negros da Guiné. O livro inglês não faz menção ao uso de bonés de couro, apenas outros apetrechos, que, no entanto, não são descritos. O autor informa, porém, que na região criava-se um tipo de gado com o cocuruto nas costas, o que revela a existência de matéria-prima que podia servir para produzir os tais bonés. Se não é possível estabelecer uma relação direta entre os dois textos, principalmente porque o livro de Drury
é de 1729, 4 anos depois do embaixador e do geógrafo ter estabelecido o projeto, o inglês produziu outros textos, e não seria de se estranhar que D'Anville tivesse acesso a um deles, redigidos antes da publicação do livro. No próprio livro, há várias menções a outros manuscritos do autor, que ele diz que inclusive, ele promete ao leitor que havia escrito num outro papel uma descrição completa dos povos que observara entre a terra do Natal e Madagascar, onde havia 2 espécies distintas. Ou, na folha de rosto, Dury garante que o texto publicado foi escrito por ele mesmo, e agora é cuidadosamente revisado e corrigido em relação à cópia original, revelando a existência de manuscritos anteriores e diferentes do que foi publicado. Já no post-scripto do diário de viagem, ele informa que o autor, por vários anos antes de sua morte, falava todos os dias na velha cafeteria do Tom, localizada em Birchington. Lá, muitos cavalheiros inquisitivos ouviram de sua própria boca a confirmação desses acontecimentos aparentemente duvidosos, ou que pelo menos tinham áreas de romance. A partir dessa referência, pode-se aventar ainda que ouvintes curiosos tenham transcrito parte de suas informações, outra forma desse tipo de aventura circular. A existência na Europa de um público ávido por novidades geográficas de terras distantes criou um comércio de relatos de viagens e de marinheiros recém-chegados de regiões remotas, comumente utilizados como fonte de informação para a produção de mapas e livros que alcançavam bons preços de mercado. Em Paris, o Palácio Palais Royal, que pertencia ao Duque de Orleans, era um centro de encontro de viajantes que retornavam de suas estadas do exterior para vender esse tipo de manuscrito. Aproveitando-se disso, os geógrafos conectados à casa desse príncipe, como era o caso de D'Anville, que era secretário do Duque de Orleans, tinham acesso em primeira mão a essas informações, o que permitia manter seus mapas atualizados com as mais recentes novidades geográficas. Tudo indica que um manuscrito com uma breve descrição de Dury, contendo essas descrições da Terra do Natal, pode ter chegado às mãos de D'Anville. E essa associação entre a memória e o manuscrito de D'Anville levanta interessante pista, mas não se trata ainda do livro que Dom Luís teve a epifania, porque lembra que é um livro escrito. Um dos ouvintes curiosos de Dury, pode passar, era ninguém menos que Daniel Defoe, um dos criadores do romance histórico de aventura e que se tornava o maior escritor desse novo gênero literário. Apesar de usar boa dose de imaginação para escrever seus romances, Defoe se valia de várias fontes, inclusive manuscritos de viagem e relatos de marinheiros, muitos deles portugueses, que continuamente aportavam em Londres. No caso de Robinson Crusoe, publicado em 1719, ele baseara-se nas peripécias de Alexandre Selkirk, náufrago escocês, remanescente da expedição do pirata William Dampier, deixado numa ilha deserta no arquipélago de Juan Fernandes, junto às costas do Chile. Na esteira do estrondoso sucesso que esse livro alcançou, apenas um ano depois, em 1729, o romance de aventura a partir de outra viagem marítima chamada The Life Adventures and Piracies of the Famous Captain Singleton. Esse romance teve como um dos seus principais informantes ninguém menos que Robert Dury. Apesar de Captivity em Madagascar, Edward Garnett é um dos especialistas em literatura que examinou a relação entre Londrino, ou a escrita a partir do seu diários, que se constituiu na principal fonte que o autor inglês se valeu. Foi o sucesso dos romances de Defoe que estimulou o marinheiro a também publicar seu texto alguns anos mais tarde, em 1729. No entanto, nem Captain Singleton chegaram a alcançar a popularidade de Robinson Crusoe. Esquecido para a maioria dos leitores, o primeiro ressurge aqui, adquirindo novos sentidos, pois seria esse livro, e eu vou mostrar já, que inspirou o embaixador Dom Luís a esboçar seu projeto de travessia da África Meridional. Daniel Defoe é o romancista inglês que acrescenta um novo ingrediente à trama do projeto do embaixador de travessia da África Meridional.
vítimas piratas, terras e povos desconhecidos. A narrativa começa quando esse grumete inglês, embarcado no galeão português a caminho de Goa, é abandonado em Madagascar, juntamente com alguns dos marinheiros portugueses que se amotinaram no navio. Para montar essa parte da história, Devon se baseou nas informações sobre essa ilha relatadas por Dury, mas a aventura continua para além da permanência dele e de seus companheiros portugueses em Madagascar, que no romance é bastante breve. Tá? Então, enquanto em Captivo, em Madagascar, o tema ocupa 440 páginas, esse tema, no romance do Devon, tem cerca de 10, 15 páginas. Ali, o rapaz logo assume a chefia do grupo, que passa a lhe chamar de Capitão Singleton, em respeito à posição que naturalmente assumiu. Mais tarde, ao se transformar em pirata, ele passa, assim, a ser conhecido. Depois de examinar várias possibilidades para se evadirem da ilha, ele convence seus companheiros a navegarem pelo estreito que separa Madagascar do continente africano e, uma vez atingida a costa de Moçambique, atravessarem a África por via terrestre com o intuito de atingirem Angola ao oeste ou a Costa do Ouro a noroeste. A segunda parte do livro refere-se às viagens posteriores de Singleton, já como pirata, ao Brasil e às Índias Orientais, que não serão aqui examinadas. Né? Quando eles chegam, eles discutem essas duas possibilidades e resolvem ir para Angola. Eu vou falar isso já. Apesar de algumas raras imprecisões, observa-se que para descrever Capitão Singleton, Devon contara também com boas fontes sobre a geografia africana, além dos informes de Dury sobre Madagascar. Um dos seus raros equívocos em relação ao território do interior é um inexistente deserto na África Meridional. Assim, à medida que a trama se desenvolve, as descrições dos territórios que o capitão Singleton e seus companheiros percorrem, bastante dignas, podiam ser cotejadas com os mapas que Dom Luís consultava pela manhã, tá? E inclusive podem ser cotejadas com os mapas que D'Anville fez da região. Não é de surpreender, pois, que o romance pudesse ser a fonte de inspiração do embaixador, e à medida que seus criados, na noite anterior, liam trechos em voz alta, pela manhã ele visualizasse os acidentes geográficos descritos nos mapas que dispunha. A descrição de Madagascar, tá? O próximo também, e das ilhas que os marinheiros encontraram durante a travessia marítima até o continente, feitas por Daniel Defoe em seu livro, são surpreendentemente exatas. Elas coincidem tanto com as do livro de Dury, quanto com a representação geográfica presente nos mapas de D'Anville. No romance, os aventureiros afirmam que dispunham de uma carta geográfica e que foi por ela que tiveram certeza onde se encontravam quando atingiram o continente e qual caminho terrestre deveriam seguir para atingir a costa oeste da África, onde seriam mais facilmente resgatados devido ao trânsito intenso dos navios portugueses, o que pode ter sugestionado o embaixador a dar uma olhada nos mapas que possuía para desvendar essa geografia. Segundo Singleton, o personagem, pelas cartas náuticas que nós tínhamos, Angola ficava próxima da mesma latitude em que nos encontrávamos, exatamente a mesma localização advogada por Dom Luís em seu projeto e por D'Anville na memória e em seus mapas. Dessa constatação, começa a nascer no jovem capitão a ideia de atravessar a África por terra até a costa oeste, a mesma rota que serviria de inspiração ao embaixador. Tudo indica ser essa a primeira parte do livro, onde ocorre uma travessia ficcional da parte meridional do continente africano, a que inspirou o projeto do embaixador. Eis aqui revelado o pirata inglês, o verdadeiro responsável pela epifania de Dom Luís. A primeira tarefa que o capitão e seus companheiros fizeram, assim que aportaram no continente africano, foi uma observação astronômica. Manter consigo instrumentos matemáticos de orientação era uma das grandes garantias para buscar o caminho à salvação. Depois de tomar as medidas, Singleton e seus companheiros concluíram que estavam a 12 graus e 35 minutos ao sul do Equador, e essa localização de latitude é bem factível e muito próxima da desenhada nos mapas de D'Anville para situar a costa de Moçambique. Depois de tomada essa medida e estabelecido o ponto onde se encontravam na costa leste,
conferir autoridade à sua cartografia africana. Por sua vez, o embaixador encontrou em Capitão Singleton mais do que plausíveis descrições geográficas do interior do sul africano, mas a verdadeira fonte de inspiração para o seu projeto. Isso fica evidente logo nas primeiras páginas do livro, quando se observa que o plano que os aventureiros traçam, pouco depois de aportarem um